meninas, como vocês estão? Hoje é dia de vídeo no blog, hoje é dia de continuação da série Guia de Maquiagem para Iniciantes. E eu adoro quando tem vídeo. E de verdade, tô super empolgada com esse vídeo de hoje, que é sobre pincéis. Porque, vamos combinar, né? Vamos começar o vídeo sendo honesta já. Quem aqui, quando começou a se maquiar, sabia tudo sobre pincéis? Gente, eu ficava perdida, sério. Eu achava uma loucura, sabe? Aquele monte de pincel pra olho, pra rosto, pra boca. Eu não sabia o que usar. E eu sei que muitas de vocês têm muitas dúvidas nisso. Por isso que eu escolhi que o segundo vídeo da série Guia de Maquiagem para Iniciantes fosse sobre pincéis, porque eu acho, sim, que geram muitas dúvidas. E a ideia do blog é justamente que você aí tire todas as dúvidas que você tem a respeito, tá? Pra que te ajude mesmo nesse começo e você saia aí cada vez mais bonita, cada vez mais linda, tá? Quando eu disse que eu ia fazer esse vídeo, eu fiquei super feliz porque muitas meninas mandaram algumas perguntas, algumas dúvidas que elas tinham. Obrigada, meninas! Obrigada pela participação de vocês. Inclusive, eu vou até começar o vídeo respondendo essas dúvidas que as meninas tinham sobre pincéis, porque eu acho que, assim, são dúvidas que todo mundo tem quando começa a se maquiar. E acho importante começar por elas, porque assim já fica mais fácil. E depois eu só vou mostrando cada um dos pincéis e a gente vai entender direitinho, prometo, pra que serve cada um, tá? Então vamos lá. Fê, eu preciso mesmo de pincéis pra me maquiar? São essenciais? Gente, achei muito legal essa pergunta, porque a resposta é muito simples e muito verdadeira, tá? Sou muito sincera com vocês. Não. Você não precisa de pincéis para se maquiar, tá? Eles não são essenciais. Você pode se maquiar usando as próprias mãos, que aliás são ótimas, dão um acabamento legal e não custa nada, né, gente? E a gente adora economizar, principalmente se não tiver que gastar, melhor ainda. Tem uma outra opção também super baratinha que você pode usar para se maquiar, que são as esponjinhas, como essas aqui, por exemplo. Tá? Eu vou falar com detalhes depois sobre elas. Porque o pincel, ele é uma ferramenta, tá? Então ele vai de repente dar um acabamento que a esponja ou as suas mãozinhas aí não vão poder te dar. Mas não é essencial para você fazer uma maquiagem, tá, gente? É isso que eu queria deixar aí bastante claro, gostei bastante da pergunta. Uma outra pergunta é: quais são os tipos de pincéis que existem? Bom, a gente tem basicamente aí 3 tipos de pincéis, ou pincéis para 3 partes do rosto. O primeiro, obviamente, para o rosto, que é para aplicação de base, pó, corretivo, iluminador, contorno. Nós temos pincéis também para os olhos, que aí eu considero que tem mais pincéis para os olhos do que para o rosto, porque aí, se você quiser delinear, esfumar, aplicar sombra, enfim, várias coisas, vários efeitos que você queira dar para o teu olhar, tem um pincel aí para cada tipo. E eventualmente também tem pincéis para os lábios, aplicação de batom, aplicação de gloss. Então esses são os 3 tipos: rosto, olhos e boca. Outra perguntinha aqui: de que materiais são feitos e qual é a diferença entre eles? Os pincéis, eles são feitos de cerdas naturais e cerdas sintéticas. Vou explicar aqui, vou tentar mostrar mais ou menos a diferença. Por exemplo, esse aqui é um pincel de cerdas naturais, ó. Ele é bem fofinho, tá? Ele é bem fofinho e ele é bem macio, tá, gente? Ele tem uma textura, assim, muito parecida com o cabelo da gente, tá? É bem macio mesmo e fofinho. Essa é a característica principal dos pincéis de cerdas naturais. Eles são mais fofinhos, mais maleáveis. Então o acabamento dele acaba sendo muito mais leve que o de cerda sintética. Por exemplo, ó, esse aqui é um pincel de cerda sintética. Então você vai ver que ele é muito mais sequinho, ó. Muito mais magrinho, digamos assim, ó. Se eu colocar do lado o pincel de cerdas naturais, que é esse aqui, vocês vão ver que ele é muito mais fofinho que o de cerdas sintéticas, ó. Percebem? A diferença é clara aí. Então ele é um pincel mais durinho, tá? Ele é um pincel de precisão, tá? Você vai conseguir aí deixar bem preciso onde você quer marcar, onde você quer corrigir. E ele é um pincel que ele não retém tanto o produto, ou seja, ele dá uma economia legal aí. Tanto é que os pincéis de corretivo, os pincéis de base para produtos líquidos, geralmente são pincéis de cerdas sintéticas, justamente por esse motivo aí, tá? Então essa é a principal diferença entre os pincéis. Quais eu devo comprar? Os sintéticos ou os de cerdas naturais? Bom, essa é uma pergunta bacana e depende muito, a resposta para isso depende muito do efeito que você quer dar, tá? Se você quer um acabamento leve,
Tá? Se você não quer transparecer assim, não quero transparecer muito maquiada, não quero ficar com aquela make carregada. Então aí o ideal pra você são pincéis de cerdas naturais. Agora, se você quer uma make mais pesada, mais dramática, mais elaborada, o ideal é que você tenha pincéis de cerdas sintéticas. Agora, o conselho que eu te dou é, se você puder investir, sempre prefira ter um kit onde você possa misturar os dois, mesclar os dois tipos de cerdas, naturais e sintéticas, porque aí você vai ter um kit mais completo, com maior opção aí de looks. Não só pro dia a dia, mas também para uma festa, para algo mais elaborado. Então o ideal é que você tenha os dois tipos de pincéis. Quais são as melhores marcas de pincéis? No Brasil, existem 3 marcas muito legais, que são baratas e tem um efeito bacana, que é a Duda Molinos, o Boticário e a Contém 1 Grama, tem pincéis assim muito bons e baratos, que é o principal aí para quem tá começando e não quer investir tanto. Agora, outros pincéis que eu até vou mostrar daqui a pouco, que eu uso bastante, muita gente usa e todo mundo com certeza conhece a fama, porque eles realmente são muito bons, são os pincéis da Sigma. Eles são bem macios e a durabilidade deles é incrível. Eu gosto muito dos pincéis da Sigma por isso. Tá, então você não precisa começar por eles, mas é uma das marcas que eu recomendo. Última pergunta. As numerações de pincéis são iguais em qualquer marca? Os pincéis, eles mudam a numeração de marca para marca e às vezes até dentro do kit de uma própria marca. Por exemplo, o pincel de base da MAC não vai ter o mesmo número que o pincel de base da Sigma. E a Sigma, por exemplo, se ela lança a coleção X de pincéis, quando ela for lançar a coleção Y, todos os números vão mudar. Tá, então sim, muda de marca para marca e muda de coleção dentro da própria marca, a numeração, tá? Então não se guiem muito por isso, como no sentido de, vi o pincel, sei lá, E60 da Sigma e buscar ele na MAC ou em qualquer outra marca que você não vai encontrar pela mesma numeração, tá? Agora sim, já respondi as perguntas das meninas, vou começar a mostrar os pincéis. Começando pelos pincéis de rosto, tá? Eu sempre vou explicar qual é o pincel adequado para o rosto, mas eu também sempre vou dizer outras opções que você pode usar para se maquiar. Começando pelo pincel de base, o mais conhecido e que todo mundo usa quando começa a se maquiar é esse aqui, o pincelzinho língua de gato. E ele é sempre de cerdas sintéticas, justamente para não reter tanto o produto. Ele espalha muito bem a base. O único cuidado que eu peço é que na hora de aplicar, você faça sempre a aplicação em X, ou seja, em zigue-zague. Comece de um lado, depois volte aplicando pelo outro lado, porque assim você elimina de repente, qualquer linha que ele tenha deixado no teu rosto, tá? Então, o mais recomendado, o mais conhecido, é esse pincelzinho língua de gato. Uma outra opção para você passar a base são as esponjinhas, tá? E aí você tem as redondinhas, que são super baratas, encontrando aí em qualquer farmácia. E as esponjinhas, que são aquelas tipo queijinho, sabe? Aquelas que são fatiadinhas. São ótimas opções. Eu gosto muito. A única coisa ruim das esponjas é que você usa uma vez e precisa jogar fora. Elas são completamente descartáveis. Tem gente que reutiliza, eu não recomendo, porque ela concentra muito produto e fora isso, ela também acumula bactérias. Então o ideal é você usar uma vez e já jogar fora. E a última opção, que não custa nada e que tá aí a seu dispor o tempo inteiro, são as mãos, tá? São ideais para quem tá começando a se maquiar, porque ela passa a base de uma maneira uniforme, você tem o maior controle do produto na tua mão, para espalhar é muito bom, tá? Então eu recomendo, se você não quiser investir num pincel de base, use a tua mão aí neste começo, que dá um efeito legal. O pincel de corretivo, ele é muito parecido ao pincel de aplicação da base, porque ele também é conhecido como língua de gato. A diferença é que ele é mais estreitinho, tá vendo? Ó. Mas ele é ótimo também para você aí passar nas tuas olheiras, porque ele encaixa perfeitamente, tá vendo? Na região dos olhos. E ele também serve aí de repente para alguma espinha, alguma imperfeição que você queira corrigir. É ótimo. O pincel de corretivo também é de cerdas sintéticas. Uma outra maneira aí, de repente, para você passar o corretivo, são as esponjinhas, e a que eu mais recomendo para utilização do corretivo é a esponjinha queijinho, porque você aproveita que ela tem esse cantinho e passa desde o nariz para fora, sempre nesse sentido, dentro para fora, e ela se acomoda melhor do que a esponja redonda, tá bom?
Você também pode aplicar, tá? O corretivo com a pontinha dos dedos, mas é bem pontinha mesmo, movimentos leves. O cuidado que você tem que ter quando você usa esponja e dedos para passar o corretivo é que você faça isso com muita calma, porque senão ele pode retirar a base que você já passou, ou qualquer produto, primer, por exemplo, qualquer coisa que você já tenha passado por baixo. Pincel de pó. Gente, eu adoro esse pincel, tá? Porque ele é bem fofinho, ele é de cerdas naturais, ó. Tá vendo? Ele é bem fofinho mesmo. Adoro, justamente por isso. E bem macio. Essa é uma recomendação que eu dou. Não importa a marca que você vai comprar, mas priorize sempre aquelas que fazem os pincéis bem macios, tá, gente? Porque no contato com a pele, várias vezes, você vai perceber que os macios são, assim, de uma delicadeza e fazem um bem ao seu rosto que você não imagina. E os duros, os mais duros, assim, machucam, tá, gente? Não é legal. Então, quanto mais macio, melhor. Não importa a marca. Geralmente, quando você compra o pó, a maioria das marcas vem com uma esponjinha já para aplicar o pó. Você também pode utilizá-la para aplicação. Você só tem que tomar cuidado porque às vezes a esponja concentra muito do produto. Ao contrário do pincel, onde você pode passar no pó, dar uma leve batidinha assim e depois passar no rosto. Então já não vem tanto produto concentrado no pincel como viria na esponja. O pincel de blush também é ótimo e é um pincel que eu gosto muito, até considero como multiuso. Por quê? O pincel de blush, ele é assim, chanfradinho, tá vendo? Quando a gente diz chanfradinho é porque ele tem um corte diagonal, tá? Vários pincéis de maquiagem têm esse corte. E o pincel de blush é ideal que ele seja assim, porque você vai conseguir exatamente desenhar ou passar na maçãzinha do teu rosto. Então, ele é ideal por isso. Que você pode também fazer o contorno do teu rosto ou pode iluminar, né? Algumas áreas aí. Então, é um pincel que serve tanto para blush quanto para iluminar ou para fazer o contorno do rosto. Um pincel muito bom e ele também é de cerdas naturais, super macio. E por último, eu quis deixar esse pincel por último, porque ele realmente é opcional, mas é um pincel aí que de repente você pode trocar todos esses que eu falei, de blush e de base, por esse aqui, que é o pincel Duo Fiber. Tá vendo? Ele geralmente é mesclado de cerdas naturais e cerdas sintéticas, tá? Ele é mais aberto, bem macio também, mas ele é um pincel que serve tanto para produtos líquidos quanto para produtos cremosos ou em pó. Então você pode sim passar a base com ele, você pode passar o pó, você pode passar blush com ele. Então ele é um pincel maravilhoso, tem uma economia aí. A única coisa que você precisa saber é que, por exemplo, para base, se você quer uma cobertura mais pesada, ele não funciona tanto, porque justamente por ele ser mais abertinho, ele vai te dar uma cobertura bem mais leve, ele não vai deixar tanto produto no teu rosto, tá? Mas é uma ótima opção aí para de repente quem quiser fazer uma economia, não comprar um pincelzinho para cada coisa, você pode ter esse aqui, onde você pode aplicar base, pó e blush. Tá? Você teria que ter um aí apenas pro corretivo, ou usar o teu próprio dedo ou a esponjinha, como eu já falei. Bem, agora que eu já falei de todos os pincéis pro rosto, vamos pros pincéis de olhos. E vou começar mostrando os pincéis para aplicação de sombra, tá? A gente tem dois, basicamente, aí, para aplicação da sombra. Tem um com as cerdas menorzinhas, cerdas naturais, mas menorzinhas, que é esse aqui, tá? Ideal se você tem a pálpebra aí menorzinho, um olhar menorzinho, para aplicar a sombra. Muito bom. E tem o mesmo de aplicação de sombra, só que com as cerdas maiores, tá vendo? Ó. Esse também é para aplicação de sombras, a diferença é que ele é maior. Eu vou até colocar um do lado do outro, para você perceber, tá? É óbvio que se você está montando o teu kit, você não precisa ter os dois. O ideal é que você teste na hora para ver qual vai ser melhor aí na aplicação do teu olho. Um outro pincel maravilhoso aí, que é esse pincel chanfradinho de cerdas naturais, tá? Ele é maravilhoso para aplicação de sombra no côncavo. Ele vai certinho ali, tá? Chanfradinho é ideal para isso. Para mim esse pincel é essencial, você não pode ficar sem ele, que é o pincel de esfumar, tá? Pode reparar que ele é bem fofinho, tá? Então, só para você saber
todo pincel de olhos que for bem fofinho, quanto mais fofinho, mais ele vai esfumar a tua sombra, tá? Melhor vai ser para ele dar aquele acabamento legal e deixar bem esfumadinho. E esfumar a sombra, gente, é essencial, porque senão aquela sombra fica muito marcada, e esfumar é o que há. Um outro pincel de sombra bem bacana é esse pincel lápis, tá vendo? O nome é óbvio, justamente porque ele tem essa forma de lápis, tá? E ele é ideal para marcar o teu côncavo, tá? Ideal mesmo, ele deixa o côncavo bem marcadinho, mas eu também uso ele para iluminar aqui, ó, o cantinho interno do olho e às vezes para aplicar alguma sombra nos cílios inferiores aqui, tá? Na pálpebra inferior. E um último pincel que eu queria mostrar para vocês, ótimo, que vai facilitar a tua vida, é o pincel chanfradinho, mais para aplicação do delineador. Tá vendo, ó? Para aplicação do delineador. Por quê? Justamente por ele ter esse cortezinho diagonal, ele vai permitir um traço aí com maior precisão desse delineador e vai ser ótimo para você que está começando, que não tem muita prática. Dificilmente você vai errar o traçado com esse tipo de pincel. Tá? Então, esses são os pincéis de olhos aí que eu mais recomendo. Bom, essas eram as dicas que eu queria passar. Espero que eu tenha esclarecido aí ao máximo as perguntas de vocês sobre pincéis. Qualquer dúvida, você já sabe, você pode mandar lá na fanpage, pode deixar um comentário aqui no vídeo. E se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei pra nós, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa a sua opinião, seu comentário. E não perca a continuação dessa série, esse é só o segundo vídeo. O próximo vídeo é imperdível, é uma aula de automaquiagem, porque agora que você já sabe o que você tem que comprar, já conhece o uso dos pincéis, mais importante agora é você saber como se maquiar. Então, digamos que a semana que vem a gente vai pra parte mais prática da série. Então, não perca, tá, gente? Um super beijo, fiquem com Deus!